Tá? Tá gravando aqui já. Tá bom, tá bom. A gente falar de... Ah, você vai ajustar ainda aí? Não, eu já entrei aqui na Bíblia, pode falar já. Entende? Pra gente falar de graça, né, e de legalidade, é um tema muito importante. A gente tem que entrar porque muitos dos nossos irmãos acabam cometendo erros, né? Acabam não entendendo o que é graça e acabam vivendo uma vida distorcida, né? Porque não sabem o que realmente é a graça, né? Bem como legalidade, como a gente já disse aqui em diversos chats, né? Que tem a graça e tem a hipergraça, né? Que as pessoas acham que pode viver de qualquer modo. E eu quero começar com um texto aqui, né? Deixa eu achar o texto. Sim. Tá na... Qual que é o texto? Em Romanos 5, 5. irmão. Romanos 5, a partir do verso 20. A partir do verso 20, Nossa. né, no contexto dele, né? Já até No contexto sei. dele vai falar de Adão e Jesus. Vai falar de Adão e Jesus, né? A diferença é que pela morte de um veio o pecado. Em Romanos 5,17 vai dizer, né? Deixa eu só achar aqui na minha Bíblia. Sim. Eu estou usando as duas, irmão. Eu tô na CF Aí eu aqui, abri irmão. uma, só que... então eu tô na CF também. É que a outra eu já sei onde está os textos, eu já sei onde está tudo. Pode ler a outra, Mas não em tem Romanos problema. 5,17... Não, eu prefiro nessa daqui. É que a outra eu uso mais para localizar os textos. É que nessa daqui é diferente, entendeu? Essa aqui, a CF não tem as epígrafes. Não tem? Enfim, não. Ela tem a epígrafe em cima, entendeu? É, em Mas na cima. minha, ela divide. Por exemplo, ela tá aqui Adão e Jesus. Aí, no capítulo 6, morte e vida de Jesus Cristo. Ainda no capítulo 6, verso 12, armas de justiça. Então, ela vai dividindo os textos, né? Tipo, ele tá mudando constantemente, né? O contexto. Mas enfim, em Romanos 5,17 está escrito: porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, e muito mais os que recebem em abundância da graça. E o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Ou seja, né, por meio de Adão veio o pecado, como a gente já até comentou em um dos chats online que a gente fez. Por meio de Adão veio o pecado, mas por meio de Jesus veio a salvação, né? Veio a justiça, veio a nossa liberdade graça. em Cristo. Só que o que me chama a atenção é o verso 20. O verso 20 ele diz assim: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. E aí é que entra o nosso tema, né? Porque no verso 20 ele vai falar: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas quando a gente lê o livro de Romanos por inteiro, né, a gente não entende que, então eu vou pecar, que aí onde abunda o pecado, abunda a graça, né? Só que se a gente lê o contexto inteiro do livro de Romanos, tem uma parte, irmão, você me ajuda a localizar, que ele fala: então vamos pecar. É o capítulo 6. Eu tô... Não, é o capítulo 6, né? É verdade. Versículo 1. Tô perdido. Isso mesmo. E aí ele mesmo diz, né, o Paulo, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não sabeis que todos quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? E
sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, andar em novidade de vida é viver uma vida nova, né? Sim. Já não somos aquela velha criatura que vivia como escravo do pecado, né? Que pecava, embora tem muitos que pecam sem conhecimento do pecado, né? Tem algumas pessoas que não têm noção dos pecados que cometem. A profundidade disso, a Bíblia nos ensina a profundidade do pecado. O que é o pecado para nós é uma coisa abominável. Para quem está de fora não vai considerar isso, né? Vai falar, eu sou humano e eu erro, todo mundo erra. Mas a gente temos que andar em novidade de vida. Então, por isso a gente não pode pensar de um modo legalista, de achar que onde abunda o pecado, tipo, eu vou pecar mais ainda para que a graça cresça mais ainda. Dessa forma de pensar está errado. A gente sabe que se a gente cair em tentação e acabar pecando, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Porque a gente caiu, mas a gente confessou os nossos pecados. E o que significa arrependimento? É uma mudança de mente, né? É uma mudança de atitude, de hábitos. Então, tipo, se eu cometi esse pecado, agora eu não vou cometer mais ele. Agora eu vou ter uma novidade de vida, vivendo para Cristo, vivendo em espírito, como diz em Gálatas 5:22. Sim, Então, por enquanto, eu quero deixar isso em você, irmão. Oi? E o que tu tem a dizer sobre isso? Legalidade das pessoas que vivem em legalidade e o que é graça, né? Então, vamos lá. A Epístola aos Romanos, ela é bem própria para esse tema. Na verdade, teria que fazer uma exposição da carta inteira. Mas, teria que ser da carta inteira. Mas o que é interessante é que quando você pega ali em Romanos 5, você vai aqui lá no versículo 1. Eu não sei se está aparecendo aí a Bíblia, eu estou com a Bíblia aberta. Aparece para você a Bíblia? Tô vendo aqui. Então, Tô vendo aqui. o texto diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que é interessante é que quando você pega esse texto aqui ali no grego, e você vai ver assim, sendo justificados então pela fé, não é? Temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? É o que está escrito aqui, eu não estou conseguindo selecionar. Aqui, selecionei. Então, quando você pega esse texto aqui, é interessante porque ele pega tornar justo. O que significa tornar justo? A ideia aqui é de uma pessoa que vivia na prática do pecado, justamente porque não conhecia a graça de Deus, e ela se encontra com Jesus, ela tem uma transformação de vida e ela sente o peso do pecado, ela entende que ela é pecadora e ela se rende aos pés de Jesus. E Deus, através da fé dela, torna ela uma pessoa justa, ela é justificada diante de Deus. A dívida que ela tinha com Deus é paga. É por isso que ele fala, temos paz com Deus. Essa é a paz que Jesus disse que nos daria. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que Jesus prometeu é esta, através de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, a este favor, a esta bondade que Jesus nos deu, essa paz, a gente tem acesso a ela através da fé. Então é interessante, o perdão de pecados, é isso que ele está dizendo. A paz com Deus, a nossa justificação, a dívida ser paga, ela é através da fé, ela não é através dos nossos méritos ou através de qualquer outra coisa. É isso que Paulo está dizendo aqui. E é interessante também que quando ele vai continuar falando aqui
ele vai dizer, então quer dizer que isso é motivo para que a gente continue pecando? Ele vai falar de maneira nenhuma, porque a gente morreu para o pecado. E se a gente morreu para o pecado, como que a gente vai continuar vivendo na prática dele? E ele vai dar o exemplo do batismo, que quando que a gente morre para o pecado? Quando a gente se batiza, representando a imersão, porque batismo é imersão, quando você mergulha, ali é a morte da velha criatura, e quando você sai, é o novo nascimento em Cristo. É o que ele vai falar aqui no versículo 4. Assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, ou seja, a gente morreu com Cristo naquela cruz, também o seremos na da sua ressurreição. Então, aqui é uma promessa que Deus está fazendo. Se a gente morreu com Cristo naquela cruz, se os nossos pecados estão ali na cruz, a gente também tem a certeza de um dia ser salvo, de um dia participar da ressurreição de Cristo. Sabendo isto, que o nosso homem velho, versículo 6, foi com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, é interessante realmente isso, essa questão. Mas como você mesmo disse da hipergraça, isso se encontra em Judas. Judas capítulo 1, a partir do versículo 3, ele vai dizer assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam inscritos para este mesmo juízo. Olha o que ele vai dizer dessas pessoas: homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Pessoas que estavam dizendo que você pode fazer o que você quiser. Eles pervertem o sentido de graça. Então, se Deus nos deu graça, então a gente pode fazer o que a gente quiser, porque Jesus já nos perdoou. E é o que ele vai falar: eles convertem a graça de Deus em dissolução, em libertinagem. É dois extremos, não é? O legalismo que te volta para aquele fardo de você ter várias ordenanças, ou a hipergraça que já te permite fazer o que você quiser. Aí você alarga a porta que Cristo disse, que a porta é estreita, a hipergraça faz com que ela seja larga. Tanto que ele usa dissolução e a graça na mesma linha. Exatamente. Né? Fazendo a diferença, né? Converte em dissolução a graça de Deus, né? É isso mesmo, irmão. E esse negócio de hipergraça é um problema. É um problema muito diferente. Quer viver livre em Cristo, quer viver em novidade de vida. Né? Tem um texto aqui que eu acho impressionante, que é o de Colossenses, irmão. Sim, é o Colossenses 3. Ah, maravilhoso, maravilhoso. Ó, vou dar uma lida nele aqui. Esse aqui é pesado, né, irmão? É pesadaço. Versículo 1, não é? Peraí. Ó, deixa eu abrir ele aqui. Vou pegar aqui no grego. Tá aparecendo aí? Tá. Pode ler. Deixa eu ver onde ele... Não é que ele é grandão, mas... Vamos lá. Portanto, se já só fazendo só para complementar junto com aquele que você fala, né? Com essa passagem que você falou, que quando Cristo morre, estamos batizados na morte dele. Então, quando somos batizados, aquele batismo simbólico, quando a gente desce as águas e depois levanta, o resumo que você disse, é quando a gente morre a velha criatura, então desce, e surge uma nova criatura. E nesse texto aqui, dá para fazer até dá para colocar ele no contexto dizendo assim, né? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está concedida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Mortificai, pois, aqui é a parte que eu queria entrar, né? Mas eu gosto de ler o contexto. Pode falar. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza,
a afeição desordenada, a vil concupiscências, a avareza, que é a idolatria, pelas coisas que vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando viveis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despisteis do velho homem com os efeitos, com seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Eu vou parar aqui mesmo, tá, irmão? Então aqui, e vou continuar depois que ele vai falar da diferença, né? Ele vai falar dos dons espirituais, né? Então ali ele descreveu o que, antes de conhecer a Cristo, nós fazíamos, né? Muitas vezes com ira, com cólera, com malícia, com maledicência, né? Com avareza, com concupiscências, com fornicação, com impureza. Então, nós andávamos quando não conhecíamos a Cristo, né? Pois não tínhamos consciência da profundidade do que o pecado traz como consequência em nossas vidas, né? Então, quando você lê a Bíblia, quando você tem o conhecimento da palavra de Deus, quando você tem o conhecimento do que é o pecado, do que é graça, você tem a consciência da profundidade do pecado, da consequência que o pecado traz para a gente, né? Então, se você é invejoso, você está fazendo mal a si mesmo e fazendo mal ao seu irmão, criando uma contenda. Se você está cobiçando uma coisa que é do seu irmão, né, seja bens material ou a própria esposa dele, então você está fazendo mal a você e a seu irmão, né? E quando está a lei ali, não cobiçarás, não matarás, não dá falso testemunho, Paulo diz que isso seja a lei inteira, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sim. Então, para não cometermos esse tipo de... A Bíblia nos orienta a andar em santidade para não cometermos esses tipos de delitos, né? E sim andar em vida em Cristo, né? E em amor com os irmãos, né? Tanto que ele fala, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes de novo, e se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Né? Quem é a imagem daquele que nos criou? É o próprio Jesus Cristo. Exatamente. Né? E aí continua no verso 11, né? Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus para a qual também fostes chamados, em um corpo domine em vossos corações, e sede agradecidos. Então aqui agora ele está descrevendo uma vida nova que devemos ter, né? Uma vida com os dons espirituais aqui, né? Que também é citado em Gálatas 5:22, né? A mansidão, a humildade, a benignidade, a longanimidade, a misericórdia, né? Ainda acrescento o amor, Jesus disse, né? Nisto conhecereis e sois meus discípulos, se vos amar uns aos outros, né? Então, como vamos amar uns aos outros se não conhecemos a Deus? Como é que podemos falar que amamos o nosso próximo se não conhecemos a Deus? Sim. E muitas pessoas, entendeu? Se Deus é o próprio amor, como diz em João, como é que podemos dizer que amamos o nosso próximo se nem conhecemos o próprio amor? Então, essa é a novidade de vida. E não a libertinagem da graça, perdão. A libertinagem que o mundo propõe a nós, né? Que é, viva do seu jeito. Eu vi um post, estava escrito, se alguém
prega que siga o seu próprio coração, ela está falando para você simplesmente ignore a palavra de Deus. Que a palavra de Deus fala que o coração do homem é enganoso, né? E então devemos nos atentar a isso, se livrar agora que somos novos em Cristo Jesus, se livrar das más obras das quais antes nós praticávamos e viver uma vida com benignidade, com mansidão, com longanimidade, né? E é isso, assim viveremos pela graça, né? Também não vamos, porque estamos praticando isso, vamos ser salvos, né? Não é por isso, né? Em Efésios 2, 8, 9 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Não de obras para que ninguém se glorie. Então, isso aqui isso é o que Cristo nos ensinou a fazer, porque praticando isso a gente vai estar praticando amor. E nisso conhecereis que sois meus discípulos e vos amardes uns aos outros. Então, se andarmos assim, caminharemos como Cristo, que é o próprio amor que amou a nós mesmos quando éramos inimigos. Sim. Então, agora a parte da graça é que a gente tem que tratar, né? Agora eu falei da nova criatura, mas tem que falar da parte da graça. Graça e paz, irmão Alexandre. Irmão, ele não tem microfone, ele não consegue falar. Ah, sim. Então, mas interessante o que você está comentando. Porque quando você pega aqui o texto de Colossenses 3:1, aqui no grego, você vê que é interessante que... Não sei se o irmão está vendo as palavras que eu destaquei em azul. Você consegue Tô ver? vendo. Então, aqui é imperativo. Sim. Isso aqui é imperativo. Isso aqui é uma ordem que Paulo está dizendo aqui. Você pode... a primeira palavra em azul, versículo 1, significa buscai. É um imperativo, é uma ordem que ele está falando. Vocês devem buscar. E a segunda palavra é pensai, que também é uma ordem que ele está dando. Entendeu? Mas é interessante porque ele fala nas coisas que são de cima, do alto, não nas coisas que estão da terra, sobre a terra. E é interessante que ele vai falar isso. No versículo 5, ele vai pegar mortificai, então, as coisas que estão na terra, não é? Aí ele vai falar aqui, fornicação, impureza, ele vai falar dos desejos maus, a cobiça, não é? A avareza, que ele vai chamar de idolatria, e ele vai dizer que essas coisas, por conta delas, que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E essa ira de Deus, ela é apaziguada em Cristo. Todos aqueles que praticam estas coisas estão debaixo da ira, mas quando eles se rendem a Cristo, esse peso, essa ira sai de cima deles. É como Romanos vai dizer, voltando lá para Romanos 5, ele vai dizer ali que aqueles que estão debaixo do sacrifício de Cristo não tem mais ira para eles. Cadê? Aonde que ele vai falar isso aqui? O versículo 9, Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Você vê que toda a construção gramatical é sempre apontada para Cristo. Fomos salvos pelos nossos méritos? Não, é pelo sangue de Cristo. Seremos salvos por nós mesmos? Não, ele vai nos salvar. É sempre apontando para Cristo, que Cristo fez tudo por nós. Ele tirou o fardo e o peso e toda a condenação que tinha conosco. Você vê, sendo justificados pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, nós vamos ser salvos da ira. O versículo 10, porque se nós, sendo inimigos, filhos da ira, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, então, agora que a gente já foi reconciliados com Deus, a gente tem muito mais certeza de que a gente vai ser salvo pelo sacrifício dele. E ele vai falar também em Gálatas acerca dos frutos do Espírito que você mencionou. E se a gente voltar para Colossenses, ele vai começar a tratar da vida cristã, de como nós temos que nos portar a partir de agora. É interessante que ele vai falar assim, Colossenses 3:4, quando Cristo, a nossa vida, ele fala que Cristo é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com ele em glória. E ele vai falando, enquanto isso não acontecer, o que você deve fazer? Mortificar os membros que estão sobre a terra. Ele vai descrevendo o que é esses membros
Ele vai falar que a ira de Deus vem sobre ele e ele vai começar a tratar agora da vida cristã, que agora você tem que ter uma vida reta, não mentindo, agora você vai ser uma nova criatura. E quando ele fala onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos, é a salvação universal de Cristo. Cristo salva todos, não interessa se você é Exatamente. grego, se você é judeu, se você é circuncidado, se você não é. É interessante porque servo aqui no grego é escravo, escravo ou livre. Cristo salva todos, não importa a tua posição social, o que você seja, Cristo ele morreu por todo mundo. Não é por um grupo de pessoas, é por todos que ele morreu. E assim a gente tem que se João assemelhar. 3,16. Oi? João 3,16. Exatamente, sim, sim. Por todos, sim. E aqui ele vai falar que da mesma maneira que Cristo se entregou por nós, nós também temos que fazer isso. Ele vai entrar isso lá em Efésios, ele vai falar. E aí ele vai falando para a gente se perdoar, para agora a gente ter uma vida, não no legalismo, ele não vai pregar o legalismo, ele vai pregar uma vida de moralidade. Então, as coisas que estão Sim. envolvendo prostituição ou coisas que envolvem mais a depravação do homem, é mais nessa parte que ele vai tratar. E ele vai falar para a gente revestir-vos, pois, como eleitos, escolhidos, aqui entrando nessa questão de que Deus, já antes da fundação do mundo, prevendo a fé das pessoas, já escolheu, já separou essas pessoas, não é? Então, pessoas que Deus já tinha separado para um propósito, para uma função específica, e que Deus nos chama de santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Ele vai falando justamente por isso. Ele vai tratar nas coisas de depravação, para que agora a gente ame mais, a gente tolere mais, para que agora longanimidade é paciência, demorar para se irar, perdoar, é o que ele vai falar no versículo 13. E vai falar novamente do amor, da paz que temos que ter um com o outro. Ele vai falar no versículo 16 da palavra de Cristo, de sabedoria, de louvor. Você vê que ele não prega legalismo, ele prega nas coisas de depravação do homem. E ele conclui, no versículo 17: E quando fizerdes por palavras ou por obras, seja tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É maravilhoso isso aqui. E dando graças a Deus Pai, porque é Ele que nos capacita, né? Ele que nos Exatamente. inspira a fazer o que fazemos, a falar o que falamos, né? Exatamente. Até porque tem até o que voltando no caso a gente estava falando do tema graça e legalidade, né? E a gente acabou indo para um certo rumo no sentido de uma vida nova em Cristo, né? Que é uma vida que temos que viver, uma vida de moralidade, como foi citado agora. Mas entendermos que ninguém vai ser justificado por obras, ninguém. Sim. Porque sabe por quê, irmão? Eu estava com um amigo meu esses dias, né? Inclusive me sinto que devo tratar com a alma dele, porque ele foi uma pessoa que, quando eu era ateu, jogou a semente. Ele jogou a semente do evangelho e eu comecei a pesquisar, né? Na época eu trabalhava no fórum em 2018, foi aí que eu recebi a Bíblia e comecei a ler, né? Mas eu sei que o início de tudo ali, o Espírito Santo usou aquele meu amigo, né, para me falar de Deus. Mas ele não é aquele, ele não é como nós, né, que tá sempre firme assim na palavra de Deus, né? Infelizmente, ainda. Deus está tratando com ele. E ele jogou a semente. E desde então eu tenho estudado bastante a palavra, mas teve um dia que estávamos juntos conversando, né? Nos reencontramos, fui lá visitá-lo na casa dele e ele falou: eu creio que se a gente fizer coisas boas, a gente vai para o céu, e se a gente fizer coisas más, a gente vai para o inferno. Só que aí tem um filme, não sei se vocês já assistiram, Corajosos, que me deu uma lição, que me deu um tipo de visão.
um personagem falou isso a mesma coisa para um crente. E ele falou assim, cara, vamos supor que nessa cidade, há uma cidade e tem um juiz. E aí esse juiz, ele determina o rumo das pessoas, né? E aí vamos supor que você matou, você estuprou e você, sei lá, fez um monte de coisa má, você mentiu, enfim, você fez um monte de coisa má. Mas você também deu esmolas, fez caridade, ajudou um mendigo, ajudou uma senhora, ajudou um amigo, ajudou um parente. Você fez um monte de coisas boas e muitas pessoas te admiram. Então, será que as suas obras boas que você fez vai anular as coisas más que você fez? Será que a sua caridade, a sua esmola, todos os tipos de benefício que você fez, vai anular os malefícios que você fez também? Não. Então, aí é que entra a graça, né? As pessoas acham que por elas fazerem coisas boas, elas vão ser salvas. Foi aí que eu entrei nesse assunto com meu amigo. Falei, não é assim, cara. A graça é o seguinte, Cristo morreu por nós. Ele é a luz no mundo, ele é a luz que desceu para ser luz aqui na terra. E porque ele buscava fazer a vontade do Pai, daquele que é santo, daquele que é amor, daquele que é justo, daquele que é fiel, e as pessoas que estavam cegas com dogmas, quiseram crucificá-lo, quiseram matá-lo, porque ele dizia filho de Deus, e realmente ele era filho de Deus. Então ele foi condenado e crucificado à morte. E aquela morte era necessária, aquela morte, porque se não houvesse a morte dele, ele não teria ressuscitado. Se ele não tivesse ressuscitado, a obra de Deus estaria incompleta. E nós não estaríamos hoje aqui estudando a palavra de Deus. Ou eu não estaria falando com você hoje, né, da palavra de Deus. Então, o que Cristo fez na cruz foi morrer pelos nossos pecados, para que vivemos agora por Ele. E nós não vivemos pela própria justiça, mas vivemos pela justiça que Ele fez por nós, né? Acreditando na justiça que Ele fez por nós, porque até a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Se o justo viverá pela fé, ele recebe a graça, porque ele acredita naquele que fez justiça por ele, né? Ele fez um favor que você não merece, que nós não merecemos, né? Tanto que eu gosto muito do texto de Romanos 7, e especificamente é uma parte que ele fala assim, no verso 24: infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? Graças se dê a Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Portanto, com a razão sirvo a lei de Deus, mas com a carne sirvo a lei do pecado. Ou seja, graças a Deus por Jesus Cristo. E feliz de mim, porque ainda que eu tente fazer obras boas e andar com os princípios que Cristo nos ensinou a andar, eu não vou ser justificado por isso, né? Mas, graças a Deus por Ele, até porque os dons que eu tenho, os benefícios que eu propus, sei lá, tudo foi manifesto em Cristo. Isso não vem de mim, né? É dom de Deus, né? Então, não tenho do que eu me gloriar. Tanto que até no capítulo 3 ele fala, né? 3:19, para que toda a boca se cale. Deixa eu ver se é isso. Eu acho que é o versículo 20, 19, por aí. 19, 20. Sabemos que tudo que a lei diz é para o que estão debaixo da lei que ela diz. Isso para que toda a boca se cale e o mundo inteiro se conheça culpado diante de Deus. Ou seja, porque eu costumo dizer que a lei ela reflete o caráter perfeito de Deus. E ninguém é capaz, ninguém humano, nenhuma carne no mundo, na terra, é capaz de cumprir aquela lei. Ninguém é capaz de ser perfeito, né? A não ser Jesus, na verdade, né? Jesus foi o único que foi perfeito. Então, para que toda a boca se cale, ele mesmo desceu aqui na terra e cumpriu o que nós não conseguimos. Então, não vamos ser justificados pela lei. Vamos dizer, eu fiz isso, então você salva. Você faz isso e vai para o inferno. Não. Mas a partir do momento que confessamos com a boca, na verdade, quando cremos
com o coração e confessamos com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, aí a salvação entra na nossa casa, entra na nossa vida e vai mudando, nos dando os princípios de Deus e temos uma vida espiritual, vivendo com moralidade, né? Em virtude e não em vícios e imoralidades. Então, sobre essa questão da graça e da santificação, é importante explicar porque existe dois extremos aqui também. O primeiro extremo é você entender o seguinte: depois que eu sou salvo, se eu sou salvo pela graça, eu não preciso fazer mais nada, não é? É um extremo. E o outro extremo, então, o outro extremo é você pensar, Jesus morreu por mim, mas a salvação continua pelas obras. Então, ou seja, eu preciso continuar me flagelando com legalismo para poder tentar, de alguma maneira, através das minhas obras, quer sejam obras da lei ou obras de caridade, porque Efésios vai falar de obras de caridade, aí ele fala que boas obras, não é? Romanos vai falar de obras da lei, Efésios está falando de obras de caridade. Quer seja obras da lei ou obras de caridade, isso não vai anular, como você disse, as coisas que a gente fez de errado. A única coisa que pode anular isso é o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo. Ele vai falar, exatamente. Ele vai falar aqui em Efésios 2, pela graça sois salvos. Graça significa favor imerecido. É algo que Deus concede ao homem sem ele merecer e sem ele conseguir. Essa parte não vem de nós, é dom de Deus, por meio da fé. Só que a fé é o meio, é o instrumento que a gente chega a essa graça. Quando o texto fala isto não vem de vós, é dom de Deus, o que é dom de Deus e o que não é de nós é a graça, o favor que Deus nos concedeu. A fé é um instrumento que a gente usa para poder chegar até isso, como a gente leu lá em Romanos também. E ele vai falar que a salvação, essa graça, ela não pode ser concedida através das obras, porque se fosse assim, as pessoas iriam poder se gloriar, chegar lá no céu e falar, eu tô aqui porque eu mereço. Aí ele vai falar, não é assim. Bater no peito e falar que eu mereço estar aqui, é isso mesmo. Não é assim que funciona. E aí ele vai falar, então quer dizer que, se eu sou salvo pela graça, então é aí que está o problema que Paulo teve que explicar. Primeiro ele começa no versículo 8, nós somos salvos pela graça. E o versículo 10 ele fala, mas a graça não isenta você de se santificar. É o que ele vai falar, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então ele explica as duas coisas. Você tem que ter as duas coisas. Você se santifica como resposta, como consequência da sua conversão. E não como o início. A sua salvação não depende da sua santificação. Mas a santificação é a prova, é um dos frutos que você produz. É como se a conversão fosse uma semente. Quando você planta aquela semente, a semente brota. Só que aquela semente precisa dar frutos. E a santificação é esse fruto. Exatamente. E essa parte aqui, irmão, continua ali, irmão, no verso 8, estou acompanhando aqui com você. Ele fala assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, né? O que é o dom de Deus? Né? Só a graça e tal, sabemos. Mas o que é dom de Deus? Dom a salvação. Presente. Dom é presente. Esse é o dom de Deus. A salvação. Exatamente. Exatamente. É um presente merecido. A graça, a salvação. Exatamente. A salvação é um presente. Foi dado de graça para nós. E bem colocado, você falou, né? Para que ninguém se glorie, porque, como você disse, eu costumo dizer muito também, ninguém vai chegar lá no céu batendo no peito, eu mereço estar aqui, me dá a coroa aqui, Jesus. Tá bom. Não é bem assim, não, viu? Isso é soberba. Então, entendeu? Como é que o pessoal faz isso, irmão? E chega no céu, um lugar santo. Meu Deus. Graça e paz, irmão Val. A paz. Tem mais gente aí? Aleluia, glória a Deus, quanto tempo. Tô gostando de ouvir vocês aí. Amém. Aleluia. Eu não estava em casa, eu acabei de chegar e minha surpresa aqui, né? Glória a Deus. Que bênção. Nós preparando os comes e bebes para amanhã para o nosso café. Depois do culto tem café, então eu tenho que preparar no sábado à noite.
Aí eu tô aqui na cozinha, mas eu vou ficar ouvindo vocês, tá? Amém. Amém. Pode Sentindo o continuar. cheiro dessa comida aí já. Eu vou fazer... pelos fios do meu fone. Eu tô fazendo bolo hoje mudou tudo. Uma hora eu quis fazer bolo de flocão, que a mãe do Eduardo me mandou a receita. Aí fui fazer o bolo, não tinha flocão. Eu falei, puxa vida, não vai dar para fazer flocão. Agora eu vou fazer um de farinha integral, bolo de maçã. Bolo de maçã pro café da manhã, amanhã, lá na chácara. Eu tenho que casar logo, não é possível, gente. Calma, moça. Você e o Eduardo, né? Vocês têm que casar logo, viu? Nós já tá Senhor, você vai casado. arrebenta de Casar vocês. logo. Nós já tá casado, irmão. A gente já A tá Rebeca de casado. vocês está bem guardada. É a mulher de Provérbios 31. Amém, glória a Deus. Amém. Essa mesmo. É uma Rebeca de Provérbios 31. É uma Rebeca. Glória a Deus. Amém. Que assim seja em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É, meu Amém. irmão. Provérbios também fala da mulher prostituta que desvia do caminho de Deus. Se não toma cuidado. Por isso a gente vai, Isso é, irmão. Você por tá isso a gente vai para Provérbios 31, né, irmão? Provérbios 31 é a mulher sábia. É isso mesmo. Mas, irmão, em Provérbios o Senhor nos ensina a se livrar dessas mulheres. Ele Amém. fala para nós ficarmos longe delas, né? Sim. Exatamente. Mas, irmão, você pode ver aqui que quando ele vai falar aqui, ó, continuando Efésios 2, meu irmão, as escrituras são maravilhosas. A gente tem prazer quando a gente lê ela, não é? A partir do versículo 11, ele Sim. fala assim: portanto, ou seja, concluindo, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne. Gentios é pagão, mundano, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Olha o que ele fala. Vocês eram chamados de imundos, pagãos, ou no caso dos de hoje, ímpios, não é? Por aqueles que têm a circuncisão na carne, ou seja, aqui seriam os judeus, os religiosos, aqueles que são hipócritas, porque aqui ele não está tratando de cristãos, ele está tratando de religiosos. Então os religiosos apontavam que vocês eram imundos. Então se lembrem que naquela época vocês eram até desprezados. E aí é o que ele vai falar, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados, não é? De Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, pelo sangue de Cristo chegastes perto. Você viu o que ele fala? Agora sim vocês fazem parte o que? Da aliança que Jesus fez. Pelo sangue de Cristo, vocês agora fazem parte o quê? Da promessa de vida eterna, não é? Da promessa das alianças. E agora vocês têm Deus, agora é o contrário. Vocês estavam separados de Deus, agora vocês estão unidos com Deus. Vocês eram estranhos às alianças, agora você faz parte das alianças. E da promessa também, não é? E você não tinha esperança, agora você tem a esperança da volta de Cristo. Você não tinha Deus, agora você tem Deus. E tudo isso veio que através do sangue de Cristo. O versículo 14. Porque Ele, Jesus, é a nossa paz. Isso aqui é maravilhoso. Aqui fala que Jesus é a nossa paz. E que Ele fez a separação, ou melhor dizendo, Ele destruiu a separação que tinha, essa inimizade que tinha entre os dois povos. E Ele criou, e pela cruz, o versículo 16 vai dizer que Ele criou agora realmente um evangelho universal para todos, em um corpo. Agora ele pega o evangelho universal, que nem a gente já tinha falado, quer você seja judeu, quer você seja gentil, quer você seja escravo, servo, agora ele tira essa inimizade, essa separação, e agora todas as pessoas têm acesso à salvação através da fé. É o que ele vai falar aqui. Amém. Então, tendo fé no Senhor, né? Recebendo no Senhor nosso coração, né? Isso significa crer, obteremos a graça. Né? Mas aí eu vou fazer uma pergunta, irmão, para a gente continuar desenrolando
Pode fazer. O Espírito Santo nos conduzindo aqui. Amém. O que é viver na graça, irmão? O que é viver na graça? Viver na graça implica em várias coisas. Primeiro, viver na graça é você ser uma nova criatura, como 2 Coríntios 5,17 vai dizer. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, essa regeneração, essa transformação de caráter é você viver na graça. Viver na graça também é o que está escrito em Romanos 8, aonde vai falar, deixa eu ver se eu acho o texto aqui, que ele vai falar aqui, ó. O versículo 8. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Viver na graça é você ser guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, aqui fala assim, porque não recebestes o espírito de escravidão. Então, ou seja, aquele espírito que nos oprimia, não é? Para que a gente continue com medo quando a gente estava no mundo, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Então, mais uma característica de quem vive na graça, você é adotado, você tem um pai, você não é mais agora desamparado. A gente tem o Espírito Santo que gera em nós, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba é uma expressão aramaica que significa papai, realmente você se referir a Deus de um modo carinhoso. O próprio Espírito Santo testifica... Modo mais íntimo, né? Sim. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito, com o nosso interior, que somos filhos de Deus. Então, viver na graça é você ter certeza da sua salvação. E ele fala que se a gente é filho, a gente conclui-se que se a gente é filho, a gente é herdeiro. Herdeiro o quê? Da vida eterna. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E é interessante que ele vai falar, se é certo que padecemos para que também sejamos glorificados. Então, o que ele vai falar assim, a característica de quem é herdeiro, a característica de quem está com Cristo é o que? Sofrer, passar tribulações. Ele vai dizer aqui também quando ele pega lá em 2 Timóteo 3,12, ele vai falar que em Atos capítulo 14, versículo 22, ele vai falar assim, que é necessário que a gente passe por dificuldades, tribulações advindas do mundo, mas é que ele vai falar aqui, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, a manifestação de Cristo, quando ele vier para nos buscar, o arrebatamento que a gente vai presenciar no céu será muito melhor e valerá muito mais a pena do que tudo que nós temos passado aqui, todas as nossas dificuldades. Ele fala isso no versículo 18. Exatamente. O viver na graça é exatamente o que o irmão descreveu. Né? Agora somos uma nova criatura e que agora viver em Cristo é carregar uma cruz, né? Passar pela porta estreita. Jesus em Mateus 16, 24 ao 26, ele fala, né? Se quiser vir após mim, você pode colocar aí, irmão, para nós? Mateus 16, 24. É porque eu tava pegando aqui. Se quiser vir após mim... Eu tava pegando outro texto que eu ia comentar também, mas eu ponho Mateus 16, 24. Sim. Tá aí. Se quiser vir após mim, tome sua cruz e siga. Pois aquele que... Deixa eu ver aqui. Se quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Né? Quando Cristo fala, tome sobre si a sua cruz, é que quando você confessa a Jesus, o mundo começa a te olhar diferente. As pessoas começam a te olhar diferente. Elas muitas vezes, eu já recebi rótulos, você é muito careta, você radical, é muito extremista, fechado pro mundo. Você é muito, exatamente. Né? Então, você tomar sua cruz é tomar a condenação que o mundo está fazendo contra você. Né? Na verdade, não contra você, mas contra Cristo. Mas não contra você, mas contra Cristo, porque você segue Ele. Tem até um texto de João, irmão, que depois eu vou citar, mas só para dar continuidade. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Então, quando é uma decisão que tomamos, né, de confessar a Cristo e viver com Cristo, viver conduzidos pelo Espírito Santo e amando ao Pai, né? Irmão, se Deus tentar, gente. Glória a Deus. Então, porque aquele que quiser salvar porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la,
né? O que é perder sua vida aqui na terra? É renunciar aos prazeres da carne. É renunciar aos pecados que cometíamos quando éramos da terra, quando éramos, vamos dizer, na mente dos judeus de antigamente, antes da nova aliança, incircuncisos, né? Então, vamos perder a nossa vida, mas acharemos em Cristo Jesus, né? Quando Deus falou para Adão, quando comeres dessa árvore, do fruto dessa árvore, morrereis, certamente morrereis, ele estava dizendo que morreremos espiritualmente. Amém. E é aí que surge Cristo, para nos ressuscitar espiritualmente, né? Tanto que ele fala, aquele que crê em mim, de dentro de vocês fluirão rios de águas vivas, João de águas 7. vivas, né? Que é o Espírito Santo, Amém. né? E quem perder sua vida por amor de mim, acha lá. Pois, aí essa parte é muito interessante, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua própria alma. O que adianta você ganhar popularidade? O que adianta você ganhar, né, você se vangloriar das suas obras? O que adianta todo mundo gostar de você? O que adianta você ser rico? O que adianta você ter o melhor emprego do mundo? Você está tendo sua esperança naquilo? O que adianta você ter uma família e não tiver Cristo, né? Então, o que adianta você, o que aproveita para me ganhar o mundo inteiro, as coisas do mundo e perder a sua alma, né? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? O que você pode dar para Deus em recompensa da sua alma? Nada. Sendo você criatura, nada. Então que ninguém pode dar nada, e por isso que por meio dele vem a salvação, por meio da fé. Não de obras para que ninguém se glorie, né? Como é que ele fala? Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso vem de Deus e não de Não. vós. E isso não é vem dom de de Deus e não de vós. Vem de Deus. Espera aí que eu vou pôr o texto aqui. Efésios 2. Aqui, ó. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Exatamente. Então, o que a gente pode dar em troca? Nada, porque quem vai nos dar é Ele. Ele está nos dando de graça. Toma graça aí, filho. Eu te amo, toma graça. Então, é isso que o amor faz, né? O amor, ele, diferentemente da lei, ele não condena. Né? A lei estava ali para nos mostrar o pecado, embora ela reflete o caráter perfeito de Deus, como eu tinha dito, mas para nós meros incapazes de cumprir a lei, pecadores, ela nos condena à morte. Mas Jesus veio para nos salvar. Então, quando tomamos a nossa cruz, agora deixa eu ver se eu acho aqui o texto rapidinho, em que Jesus... esse texto é muito impressionante, irmão. Você disse que a Escritura é maravilhosa, e eu concordo. Ela é majestosa, ela é maravilhosa, ela é gloriosa, ela é... Meu Deus. Amém. Qual que é o texto? Cadê? João 15, do verso 18. Do verso 18. Agora deixa eu abrir aqui na minha outra Bíblia. Ah, sim. Sim. Deixa eu até... O Espírito Santo, ele é tremendo, né? Ele vai conduzindo de uma forma... 15 e 18. Ele fala assim, né? Cadê? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior que seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, ou seja, por causa dele, porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia também o meu Pai, porque o Pai enviou ele. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas.
e me odiaram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita: odiaram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Então aqui, só um ponto aqui, dá para continuar, que vai continuar no verso 16, né? Continua até o versículo 4 do capítulo 16. Até o 4? É. Vamos lá. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai, nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis de que eu já vos tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Né? Então, essa parte que eu falo de carregar a cruz, é como Cristo já tinha falado para nós antes. Né? Se o mundo odeia vocês, saibam que primeiro odiou a mim, porque vocês são meus filhos, vocês seguem a mim. E se eles odeiam a mim, eles odeiam o meu Pai. Porque o meu Pai me viu, e eu também envio vocês ao mundo. Né? E envio vocês para que sejam luz no mundo. Né? Tanto que ele fala, vós sois a luz do mundo. Não se pode ficar uma cidade edificada sobre o monte. Nós aqui, irmãos, igreja, não podemos ficar uma cidade edificada, a Nova Jerusalém, ficar escondida debaixo do monte, nem se acende uma lâmpada para ficar debaixo do alqueire, mas no velador, para dar luz que estão todos que estão em casa. Amém. Que estão na casa, né? Então, ainda que recebamos condenações, tribulações, você é crente, sua vida é um desastre, que não sei o que, você é crente, você é reprimido, você é infeliz, ainda que recebamos essas condenações, para nós é de muita alegria, porque se olharmos para o nosso Senhor, nosso Mestre, nosso Salvador, nosso Deus, nosso Pai, ele se fez homem e não reclamou quando estava sendo crucificado na cruz. Quando fez uma trajetória de quase 500 metros de distância, se eu não me engano. Né? Carregando uma cruz. Claro que sim, depois não sei, foi Cirineu que ajudou ele? Simão. Não recordo o nome agora. Simão Cirineu, né? Por mais que depois tenha ajudado, imagina carregar uma cruz num lugar distante, fora de Jerusalém, ser crucificado, ser chicoteado, ser ridicularizado. Ele não reclamou, ele foi condenado. Então isso é carregar a nossa cruz, é carregar a condenação que o mundo está fazendo contra nós, mas essa condenação a gente tanto se gloria porque isso é por amor. Assim como Cristo nos amou, nós também amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Então se o mundo nos odeia, que seja, né? Mas ainda assim teremos que ser luz na vida dele. E viver pela graça, eu tô lendo um livro, é um livro cristão. Ele fala a cultura da honra, né? Ele fala muito sobre trazer o reino de Deus para a terra, né? E o que é viver em graça. Ele fala muito de graça, né? Muitas vezes as pessoas cometem pecados e a gente já fica na mente, vai ser punida, merece ser punida. Não, mas é que tá. Do mesmo jeito que recebemos a graça, também devemos dar graça aconselhando, né? De acordo com os dons que Deus nos deu, dando graça a essas pessoas, aconselhando-as, ajudando-as a ter uma vida melhor, ter uma vida melhorada, dando passagens bíblicas, ensinando através da Escritura a viver de maneira digna, de maneira moral, né? E com os princípios do Senhor. Então, apesar de tudo isso, apesar das condenações, apesar de qualquer coisa, viver pela graça é receber o favor imerecido e também dar o favor imerecido para aqueles que não merecem. Amém. Viver pela graça também é o que está escrito aqui, que eu destaquei em 1 João 2,
Meus filhinhos, não só a parte de sermos considerados como os filhos, mas estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Isso aqui é um objetivo, ele está colocando uma finalidade. Eu escrevo isso para que vocês não Sim. pequem. Mas, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então ele coloca aqui, isso é viver na graça. Não peca, mas se você deslizar, se você, por um descuido, não intencionalmente, por um descuido, você acabar fazendo Sim. algo, você tem um advogado, você tem aquele que te defende. Porque você fez, mas você está arrependido, você sabe que aquilo é errado, você não tem prazer naquilo que você fez. E ele vai falar, ele é a propiciação para os nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Porque ele morreu por todos, irmão. Era para todos ser salvos. Mas não vai ser porque as pessoas rejeitam o sacrifício de Cristo. Ele morreu por todos. E nisto sabemos que o conhecemos. Então, aqui, ó, isso aqui é João falando. Será que a gente conhece Jesus? Como que a gente conhece? Se guardamos os seus mandamentos. Mas você vê, não é guardar para ser salvo. É guardar porque eu sou salvo, como consequência. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Por quê? Porque a consequência de um verdadeiro cristão é a guarda dos mandamentos de Deus. Então, se você não guarda, você não tem o fruto, você não tem a evidência, então você é mentiroso. É isso que ele está dizendo. Mas aí que tá, você não guarda porque para ser salvo, você guarda porque você é salvo. Isso é você viver na graça, é você ser agradecido a Deus por tudo que Ele fez e servir a Ele não como um fardo. João vai dizer também, aqui em 1 João 5, os seus mandamentos não são pesados. Lê aí, irmão. Quer que eu leia na meu? Aqui mesmo. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Olha aí. É lógico, porque a gente está dentro da graça. Os mandamentos de Cristo não são um fardo, um peso. Nós temos prazer em guardá-los. Nós temos prazer em obedecer, porque Ele já fez isso por nós primeiro. Então, como Ele fez tudo aquilo que Ele fez na cruz por nós, nós temos prazer em obedecer. Não é algo ruim para nós isso, essa caminhada cristã. É algo que nós passamos sim dificuldades, temos sim momentos de dificuldades, sim, mas à medida de tudo isso, diante de tudo isso, nós temos alguém que cuida de nós, que nos consola, que nos conforta, que realmente está conosco. Jesus disse, não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador. Então você vê que Deus, ele sempre na história, o Pai enviando o seu Filho para a redenção, o Filho morrendo em benefício do mundo e o Espírito Santo santificando e consumando a obra que o Pai e o Filho começaram. A Trindade na operação, e maravilhoso isso. É também o que está escrito aqui, ó, para a gente encerrar, que já deu mais de uma hora, Tito, aqui, 3, a partir do versículo 3 ao 7. Quer ler? Pode ler. 3 ou 7? Tá na tela aí. Baixa um pouquinho ainda. Não dá, porque aí vai Sobe um pouquinho. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. É porque eu não tô conseguindo ver, mas eu vou... Deixa eu ver aqui. Tito capítulo 3, versículo 3 ao 7. Tito 3, do 1 ao 7 ou 7? 3 ao 7. Porque é necessário que o bispo... Não, é Tito capítulo 3. Tá certo, desculpa. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Não, peraí. É Tito 3, meu irmão. Então, Tito 3. Capítulo 3, versículo 3. É que na hora que você tá falando, ele abafa o som. Você fala 3, eu só entendo 3.
É o capítulo 3, versículo 3. Ah, tá. Capítulo 3, versículo. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Nossa, eu gostei desse texto. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Meu Deus, que texto, irmão. Espírito Eu vou Santo, continuar lendo, tá, irmão? pode ir, até o 7. Que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Você vê que texto Meu maravilhoso. Deus. Além de citar a Trindade, porque Incrível, vou adotar ele, irmão. sim, além de citar a É Trindade, verdade. ele cita amor de Deus, ele cita regeneração e renovação do Espírito Santo e Jesus Cristo como nosso Salvador. Além de citar a Trindade, ele vai descrever o processo de salvação da Trindade, como que a Trindade opera no processo de salvação. Ele vai falar que apareceu a benignidade e amor de Deus para com os homens, a humanidade. E ele fala que essa benignidade, essa graça, esse amor, ele não veio pelas obras de justiça que tivéssemos feito. Você vê aqui, ele já fala, não é por obras, mas segundo a sua Não que não houvéssemos misericórdia. feito. Exatamente. Segundo a sua misericórdia, nos salvou através o que? Ele nos salva e faz o que com a gente? Aqui é a operação do Espírito Santo. Deus nos salva e o Espírito Santo regenera, muda, renova a nossa maneira de viver. E o Espírito Santo é derramado através de Jesus Cristo que morreu por nós. Então você vê o processo de salvação, como que a Trindade opera aqui, e aqui mostrando a salvação pela graça, não por obras, mostrando a transformação do cristão através do Espírito Santo, que renova, regenera ele, e o Espírito Santo habita e sela ele depois que ele se converte. E o versículo 7 continua, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, herdeiros do céu, não é? Herdeiros da vida eterna, segundo a esperança da vida eterna. E ele vai falar, e agora a gente não vive de modo qualquer, a gente tem uma esperança, a esperança de Cristo vir e nos ressuscitar. E ele fala que fiel é a palavra, isso que ele descreveu até agora é fiel, é algo concreto, não é mentira, é algo que você pode ter certeza. E isto quero que deveras, de uma maneira contundente, você afirme. E aí é o que ele fala, para que os que creem em Deus, agora você já é cristão, você já tem fé, agora você faz o quê? Procurem aplicar essas boas obras. Então, ou seja, as boas obras tendo consequência da fé. Você vê aqui que ele fala? Aqueles que creem em Deus, eu já creio, eu já sou cristão, o que eu faço agora? Faça boas obras, se santifique. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, a consequência da salvação. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Meu irmão, esse texto... É que o seu livro de Tito ele é tão pequenininho, eu sou uma das pessoas que acabou não lendo muito o livro de Tito. Bom. Eu já tinha lido o Novo Testamento, sim, mas você pega uns textos assim desprevenidos que, esse texto aqui eu nunca dei muita atenção assim. É muito no livro em si, na verdade, no livro de Tito. Mas olha essa passagem, meu. Irmão, o livro de Tito, eu já estudei bastante o livro de Tito, porque ele é uma carta pastoral, ele dá muitas informações sobre como você ser um pastor, o que você tem que fazer. Ele fala bastante sobre a salvação, sobre como um pastor, o que o pastor tem que pregar, o que ele deve falar, para quem ele deve falar, o que ele deve falar para quem. O livro de Tito ele é bem importante nessas questões. Entendeu? Inclusive, eu fui esses dias pegar o livro de Tito no grego para traduzir e eu vi que o grego do livro de Tito é meio complicado e eu até desisti. É meio complicado de traduzir o grego de Tito.
Mas quem sabe eu não pego ainda um dia desses para traduzir. Vai ser meio complicado porque tem umas funções ali sintáticas bem complicadas, mas eu, se Deus der graça, eu pego para traduzir ainda. Muito importante. Mas, ô irmão, uma coisa que o texto fala, né, que o Espírito Santo foi usando você, que ele fala... Cadê aqui? Eu vou mandar aqui no grupo. Olha aí, mandei no grupo. Glória a Deus, irmão. É que agora que cremos em Cristo, glória a Deus. É que agora que estamos em Cristo, né, buscamos a Ele, né, e para pensar, irmão, quantas vezes a gente passa por tribulações, né? Quantas vezes a gente passa por provas, por tentações, né? Quantas vezes as pessoas nos rotulam, nos julgam, quantas vezes, e mesmo assim, o Espírito Santo, ele opera dentro de nós. No texto que você citou lá de João, você pode colocar lá de novo, irmão, por favor? De João. Depois a gente vai Aquele que ele fala do guardar os mandamentos. Que não são pesados? Isso, o anterior. Tá, pera. Depois a gente vai lá para Hebreus 4, que é importante também. Ó, vai. Pronto. Tá bom. Tá até em azulzinho aí. Isso, meus filhinhos, estas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Né? Então, essa parte aqui que você explicou é muito interessante também, porque ainda que deslizemos, como você disse, inspirado aí no Espírito Santo, o Senhor, ele vai ali nos confortar. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu vi, desde quando eu conheci a Cristo, eu nunca mais pequei em paz. Glória a Deus. E é verdade. Desde quando a gente conheceu a Cristo, a gente não peca em paz. Se a gente pecar, a gente fica com aquilo. Gostaria de falar algo também. Pode falar, irmã. Sim, pode falar. Você falando isso me fez lembrar de uma frase que o pastor Alan Capriles fala. E em uma de suas pregações ele disse assim, que nós somos santos lutando contra o pecado e não pecadores tentando ser santos. Porque nós não vivemos na prática do pecado. Amém, certinho. Até porque... Pode falar. Quando pecamos... Deixa eu concluir. Quando eu ouvi isso, eu entendi, como que fala? Eu consegui ver a graça de uma forma tão simples, né? Tão bem explicada, com tanta simplicidade, né? E essa é a graça sobre as nossas vidas, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Amém. Exatamente. Os velhos se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Essa é a graça. E é nisso. E o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, ele nos lava quando nos arrependemos. Quando a gente fala que não peque em paz, mas é porque a gente luta contra o pecado. Mas ainda que deslizemos, temos o advogado para nos consolar, porque ele como é que ele fala? Caramba! Ele nos convence do pecado e do juízo. Como diz lá em João, exatamente, quando ele nos convence do pecado e nós, como diz na parábola do filho pródigo, e achando-se em si, né, foi ter com seu pai. Então, quando a gente se toca em si mesmo e fala, poxa, o Espírito Santo está falando que eu ramelei aqui, eu vacilei aqui. Aí que entra o sangue do Cordeiro limpando tudo. Né? Então aí é a graça, né? Essa é a graça de viver na graça, né? E você tá vivendo uma vida assim, ali com os princípios do Senhor, com moral, né? Porque você ama, você guarda os mandamentos do Senhor. Guardar os mandamentos não é só carregar a Bíblia, né? Como alguns pensam, né? Mas é você ouvir a palavra de Deus, você compartilhar com os irmãos, é você guardar a palavra e espalhar ela também, né? Como a gente está fazendo aqui, é guardar a palavra.
e exortar uns aos outros, a falar da graça, falar do amor. João diz, né? Aquele que guarda a minha palavra, esse é o que me ama. Isso, exatamente. E o que é guardar a palavra do Senhor? É você ter interesse em buscá-lo. Eu vou à igreja porque eu amo o Senhor, não é porque o pastor vai pregar bem, não é porque o meu irmão vai lá, mas é porque o Jesus Cristo vai se manifestar lá, é porque ele vai estar lá, a palavra de Deus vai estar lá. O que é guardar a palavra de Deus? Você lê a Bíblia, você tem interesse de ler a Bíblia porque você quer conhecer mais do Senhor. Você quer ter uma intimidade com Ele, você quer conhecer dele para espalhar para outros também. Porque você conheceu a graça, você tem agora a graça. E você está vendo que aquelas pessoas que não estão em Cristo estão todas mortas. Você quer que elas ressuscitem também. Você quer que elas tenham uma vida em Cristo Jesus. Né? Então, isso é guardar os mandamentos do Senhor. E ainda que deslizemos, nós temos paz com o Senhor porque o Espírito Santo nos convence. Então, E se nós pecamos, nós temos um advogado, né? Sim, eu mandei o Nós texto aí. pecamos. Você mandou esse texto? Eu mandei, tá aí no grupo o texto. sim, Muito bem. Por isso que nós temos acesso direto ao trono de Deus, né? Porque se houver... o Santo dos Santos. Eu falo que o pecado na vida do cristão, ele deve ser um acidente. Sim. Isso é. Mas quando nós pecamos, é incrível. É incrível não, é impressionante como o Espírito Santo nos abate, né? É como se a gente tivesse como se a gente tivesse machucado mesmo, né? A sua alma fica entristecida quando a gente está em pecado, né? Sim. Mas quando a gente se arrepende, quando a gente se humilha diante da presença do Senhor, aí aquelas forças elas são renovadas novamente. Por quê? Por causa do perdão, né? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Por causa do arrependimento e do perdão. Amém? Amém. Amém. Olha esse texto aqui. Ô, irmã. Pode falar. Pera aí, irmã Eduardo. Fala. A gente tem que comer aquela pizza de novo, irmã. Poxa, que coisa maravilhosa, né? Foi muito bom aquele dia, gente. Sinto falta, sinto saudade. Foi muito bom. Sinto saudade. E a gente com a Bíblia aberta em pleno restaurante, só contando pro Eduardo que a gente estava. Olha só, vocês me deixaram com vontade aí. A Bíblia aberta no restaurante, na lanchonete, salinha. Estudando e comendo. Falando do amor de Deus, que bênção. Só faltou Igreja a gente de Atos, evangelizar, irmã. né? Só faltou a gente evangelizar. Do nada eu subi lá em cima da mesa e já pensou. Glória a Irmão, Deus, né? queria muito que você estivesse lá, viu, irmão? Esse dia foi bem suave. Calma, meu irmão. Um dia ainda Deus vai preparar. Vai sim. Eu já até confirmei. Já até falei com a irmã Val que eu vou lá na casa dela no feriado. Ela já até falou o dia que vai ter feriado. 7 de setembro, né? Vamos pedir a Deus para não acontecer nada até lá, hein? Eu vou orar por isso. Irmão, 7 Tá dia. bastante. 7 é o número de Deus, hein? É verdade, temos uma vantagem aí. Espero que a irmã Val faça um bolo lá, né? Olha Um só. bolo bem gostoso. Eu Com faço. certeza. Com Pode certeza. deixar que eu faço, Vai ser um irmão. prazer pra mim. Vai ser um Ô, irmã. prazer. Eu tava no primeiro dia assim que eu fui, tinha churrasco, aí o irmão falou assim, cara, nós crentes, a gente não fuma, a gente não bebe, mas a gente come muito, viu? Eu vou te dar problema, irmã. Pior que é verdade, né, irmão? A gente tem que até tomar cuidado, porque a palavra de Deus diz, né, sobre a glutonaria, né? Isso é. Lá na igreja, o pastor Mateus, todas as vezes que tem a comunhão lá, eu acho incrível, né? Quando termina a comunhão, quando termina o culto, a pastora Nadine fala assim, irmãos, e ó, cuidado com o pecado da glutonaria, hein?
Então, é uma forma de ensinar o povo, né? Comer enquanto está. Se você está comendo bem, mas se você está comendo porque você tem vontade, é uma coisa. Mas se você está comendo sem vontade, aí eu acredito que seja glutonaria. A glutonaria é quando passa do seu limite. É quando passa do seu limite, né? Não está falando exatamente da quantidade, mas está falando, comeu, você está satisfeito, então sinta-se satisfeito, né? Passou disso aí, eu vejo que aí está entrando aí a glutonaria, né? O Eduardo concorda, Eduardo? Claro. Sim, né? Sim. Porque às vezes, gente, eu falo isso até com experiência própria, igual aquele dia, fazia tanto tempo que eu não comia uma pizza, ô Eric. E você lembra que eu falei para você? Eu falei, Eric, eu não estou com fome, eu estou satisfeita, mas eu vou comer mais um pedacinho, que a gente dividiu aquele pedaço lá na metade. Já estava empanturrado, nem aguentava mais. Mas estava muito boa aquela pizza, gente. De vez em quando. Tava mesmo. Não, Eduardo, de vez em quando é pecado, não pode virar vício, não pode ser vício. Isso aí não pode. Mas foi muito bom, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Logo, logo, em nome de Jesus, nós vamos ter um outro dia daqui. Amém. Vamos sim. Só que vai ter mais E com o pessoas. Eduardo, se Deus quiser. Não vai ser só. Eduardo, concordo, velho. Não vai ser só comigo, não. Ah? Não vai ser só comigo, não. Não? Deixa quieto. Com a sua esposa? Deixa quieto. Olha, o que tu tá aprontando, hein, moço? Acho que ele tá querendo apresentar a esposa e não quer falar para nós. Deixa quieto. Deixa ele. Ela é mineira, é? Olha só. Acho que ela é Vai tirar mineirinha. Acho que ela é mineirinha também. Falar nada, hein? Vai trazer uma mineirinha aqui pra São Paulo? Falar Acho que vai trazer nada. a mineirinha para São Paulo. Isso, Eduardo, viu? Falar nada, Sai hein? um tempinho de São Paulo que já quer aprontar, né? Olha só. Irmão, era pra você só... Irmão, é pra você só ser missionário só, tá? Não é pra você caçar a esposa, não. Olha só. Olha só. Rapaz. Você não sabe nem o que é que você tá falando aí, moço. Uai. É. Você vai saber quem que é quando estiver aí. Vai. Vou silenciar aqui agora que eu vou ligar meu liquidificador, tá? Tá bom. Mais tarde eu volto. Continue, por favor. Não, irmão, eu ainda não me casei ainda não, irmão. Pode ficar tranquilo. Tá bom, se você diz, né? Ai, você tá duvidando ainda? Até já. Até. Até. Que bênção. Você ia falar do Hebreus, irmãos? E eu mandei aí no chat. Procuremos. Eu vi aqui. Só que tá em preto, é o que tá em preto. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, portanto, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Maravilhoso esse texto aqui também. Aleluia, amém. É verdade.
É interessante. Porque tanto, eu tava. Esse semana eu li o livro de Hebreus inteiro. Até ele faz uma comparação, né, dos sacerdotes que tinham que ser trocados a cada ano, né? Mas Jesus ele fez o ofício de sacerdote de uma vez por todas. Olha só o. Sim, amém. Olha só o irmão Alexandre trouxe o texto no grego aqui. Alexandre. Ele pegou o texto no grego aqui, ó. Deixa eu ver aqui o que ele tá falando aqui. Ah, é aquele texto de Tito. Não, esse é Tito, irmão. É o Tito. Ele De pegou. Tito, é. Deixa eu ver aqui. É porque o problema do livro de Tito é que ele tem um grego muito difícil, mas deixa eu ver se eu consigo traduzir. Pois nós. Aqui ele está falando que a gente no passado era também ignorantes, rebeldes, avarentes, servos, escravos de vários desejos. Ele vai falando aqui que a gente se odiava uns aos outros. Porém, quando a benignidade e o amor, olha aqui que interessante, o amor de Deus nosso Salvador se manifestou não pelas obras de justiça que tivéssemos feito, mas segundo a misericórdia dele, através da misericórdia ele nos lavou pela renovação, pela regeneração e renovação do Espírito Santo. É aquele texto que a gente já tinha lido, não é? Mas você vê, é um texto aqui de um grego mais difícil mesmo. Mas é interessante aqui destacar desse texto aqui em grego, é a parte que ele vai falar aqui, o versículo 4. Kote seria quando, e quando a benignidade e o amor de Deus se manifestou, nesse momento, ali na cruz de Cristo que foi manifesto isso, e ele, de Deus, nosso Salvador, ele fala que esta benignidade, ela não veio de obras. Interessante que aqui essa preposição ek, junto com ergon, que está no plural, vai mostrar o que? Ela não provém, ela não sai, ela não vem do que? De obras. E ele vai falar de obras de quê? De obras de justiça. Entendeu? É a clara referência que nós não somos salvos por méritos ou esforços, não é? Nós praticamos boas obras por consequência. Glória a Deus. Vamos finalizar, irmão. Amém. Vamos concluir com tudo que havíamos falado. Né? O que é graça? A graça é um favor imerecido. É a salvação da qual nós não merecíamos, mas pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus nós temos. Né? E viver na graça é viver com os princípios do Senhor. Né? E não por obrigação, mas porque o amamos. Guardamos os mandamentos dele porque o amamos. Ouvimos a palavra dele porque o amamos. E porque o amamos, porque ele nos amou primeiro. Em João diz isso. Né? Ele nos amou primeiro. E por isso nós o amamos também. Eu gosto muito de relembrar, às vezes quando eu estou aflito, eu estou em tribulação, que o que Cristo fez, né? Ele estava em uma tribulação ali, um momento muito difícil. Imagina você ser chibatado, você machucado, ser ridicularizado, você ser condenado por uma coisa que você não fez, você carregar uma cruz, uma coroa de espinho na sua cabeça, ser todo ensanguentado, fraco, ali naquele momento na carne, né? E você ser pendurado no madeiro, os pregos nas suas mãos, seus pés, e ainda assim você olhar para o povo te condenando e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, isso é graça, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então, quando cremos com o coração e é um confesso sincero, real, e confessamos com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, não seremos confundidos, mas seremos salvos, né? E
uma das maiores provas de fé que temos é quando guardamos a palavra do Senhor e buscamos segui-lo, né? Buscamos ter uma intimidade com Ele. Isso é uma prova de fé. O justo vive pela fé. O justo vai ser justificado pela fé. Né? Então, isso que nós estamos fazendo aqui é uma obra de fé. Amém. E isso é graça que temos, né? Porque todos nós pecamos, mas estamos aqui pela graça do Senhor Jesus Cristo. Infeliz de mim, quem me livrará desse corpo de pecado? Graças a Deus por Jesus Cristo, né? Porque ainda que pecamos, ainda que deslizamos, o Espírito Santo, que é o nosso advogado, nos convence do pecado e nos ajuda a ter a vida restaurada, né? Concedendo-nos o perdão e quando nós nos arrependemos. Amém. Então essa é a conclusão que deixo, né? Agradeço pela participação do irmão Eduardo, pela participação da irmã Val, do Alexandre, que está acompanhando pela escrita ali. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Irmão, o que você tem para concluir? Nada, irmão, tu já falou tudo, que a graça de Cristo, que é graça, nós podemos viver uma vida reta, uma vida cristã agora, porque antes nós não podíamos, mas a graça é o quê? É o favor que Deus nos concede para que a gente possa viver aquilo que Cristo viveu. Porque a Bíblia fala assim que Jesus morreu por nós para que nós vivêssemos a vida dele, para que nós não vivêssemos mais para nós, mas vivêssemos por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Então ele morre a nossa morte para que a gente viva a vida dele. Graça é isso, é a capacitação que Cristo nos deu para poder viver a vida dele, para poder ser participante das bênçãos espirituais. Do amor, da graça, do favor de Deus, de a gente poder agora chegar a Deus sem ter medo. Aquele texto de 1 João que fala assim que o perfeito amor lança fora o medo. Ele está falando de medo de Deus, medo do julgamento final. Que quando nós temos a graça de Deus sobre nós, nós amamos a Deus, esse medo que nós temos de ser condenado é tirado. O verdadeiro amor que nós temos por Deus lança fora o medo. A gente agora somos filhos, a gente agora é participante da vida eterna e tem a esperança e a certeza de que quando Ele voltar, nós seremos levados junto dele, para que aonde Ele esteja, nós estejamos também. Aleluia, é verdade. Glória a Deus. Gostei, aleluia. Deus é maravilhoso, né? Temor da morte eterna, Ele nos tirou porque temos confiança na salvação que Ele nos dá, né? Presente que Ele nos dá. Deus é tremendo, Ele é maravilhoso. A maravilhosa. Ora por nós, irmão, para finalizar. Amém. Você viu a foto que eu tô aqui? Maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Vou até salvar ela aqui. Pode salvar. Então, posso orar então? Você mandou lá no TV. Eu mandei, mas se quiser eu mando de novo, peraí. Não, tenho ela aqui. Deixa eu mandar aqui no grupo. Pronto, olha aí. Bem temática para o estudo de hoje. Sim, bem temática. Glória a Deus. Então vamos orar então. Glória a Deus. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, Pai, de passarmos tempo contigo em Tua presença, de estudarmos a Tua palavra, de aprendermos mais sobre ela, Senhor, do que ela nos ensina, para que a gente possa, Senhor, verdadeiramente estudar, esquadrinhar, se aprofundar na Tua palavra para verdadeiramente entender o que nela está escrito, Senhor. O que está escrito atrás da letra, aquilo que só vem por revelação do Teu Espírito, Pai. Nós te agradecemos por toda a graça que o Senhor nos concedeu, Pai. A graça não só do sacrifício de Cristo, mas a graça de ter nos abençoado neste culto, por ter colocado as Tuas palavras em nossa boca, Senhor. E também a graça do Teu sacrifício, de ter
ganhado, Senhor, comprado a nossa redenção, pagado pelos nossos pecados, porque se não fosse o teu sacrifício, nem aqui nós estaríamos, Senhor. Tudo que nós fazemos e tudo que nós temos é realmente pela tua graça, que se não fosse o teu sacrifício, Senhor, nem aqui nós estaríamos. Nós realmente somos agradecidos, Senhor, que possamos ter mais comunhão com o Senhor, se chegar cada vez mais a Ti, Senhor, compreendendo o verdadeiro significado de graça, para que a gente possa ser tirado de nós todo o fardo, toda a culpa, todo o medo, para que a gente possa ter a certeza de salvação, possa compreender que ainda que nós não merecíamos, Senhor, o Senhor nos amou, o Senhor deu a sua vida por nós, e agora somos filhos, não mais de ira, mas filhos de Deus. Fomos transformados, Senhor, de pessoas horríveis que andavam em diversas práticas abomináveis, em filhos do Senhor, herdeiros da vida eterna, e que agora podemos ser chamados de tua família, que a gente pode agora ser verdadeiramente, Senhor, teus filhos. Isso é graça, nós te agradecemos por isso, Senhor, por tudo que o Senhor sofreu, que o Senhor possa, Senhor, nos capacitar também, Pai, para que não te neguemos em meio às adversidades que nós passamos, Senhor, para que nós possamos verdadeiramente fazer uma aplicação prática da graça que o Senhor nos deu, para que possamos, Senhor, sempre nos lembrar do teu sacrifício, para que a gente nunca desista no meio do caminho e para que a gente continue firmes contigo, firmados na rocha que é Cristo Jesus, nosso Senhor. E a glória e a honra seja rendida toda para ti, Senhor, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode parar a gravação? E aí, irmão? Pode. Peraí, então. Qual será o tema da próxima, hein? Ih, aí é surpresa.